8h05 em ponto. Muito obrigada aí todo mundo que tá aqui. Pra gente começar. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Vivi. Boa noite, Elaine. Rio de Janeiro presente. Muito bem. Aí, boa noite, Fran. Boa noite, tudo bom? Bem, e você? Tudo tranquilo? Tudo certo. O pessoal tá entrando, a galera tá aí realmente levando a sério o horário, que maravilha. É? Oi, Roberta. Tudo bem? Tô vendo que a Rua já tá aí. Paola. Belo Horizonte, a Clau. Marcelo Santini. Ei, Marcelão! Muito bem. Sandra, chegou. Alex! Então, Baixo, muito obrigada por você participar aí com a gente. A gente começou a semana passada. E aí, já que não tivemos o nosso simpósio esse mês, seria agora em maio. Uma pena. Foi adiado até quando a gente não sabe, né? A nova data. Mas, para não perder o simpósio e a Semana Polar, a gente resolveu fazer essas 4 lives e mais uma semana só de webinars. Legal. E aí depois todo mundo vai receber aí as notificações. Mas essa segunda live aqui é muito especial. Ainda bem que você veio aí para compartilhar com a gente. Para Então, começar, né, que você é explorador antártico total, sabe? Cada detalhe, os pinguins lá para você tem nome, fala aí. alguns já são bem conhecidos. A gente vai para os mesmos lugares, a gente já está mais acostumado com eles. Inicialmente, boa noite para todo mundo que está aí, o pessoal da Apex, os amigos nossos, antárticos, amigos pessoais. É um prazer estar aqui com vocês. A gente está nessa fase meio preso em casa. E eu acho que é muito legal essa iniciativa de transmitir um pouco do que cada um de nós viveu na Antártica, principalmente aí para a Apex, que faz um trabalho fantástico. Então aí agora a gente vai iniciar, eu sei que o tempo é curto, a gente tem uns 30 minutos aí para falar, mas vamos em frente, vamos começando aí da minha primeira ida para a Antártica, a gente conversou um pouco em off esses dias, aí, sempre que você quiser interromper, Fran, sabe que eu falo pra Não? caramba, então... Beleza, não, eu vou ficar meio de olho no relógio aqui, que aí a hora que Tá, der eu... beleza. Então, eu cheguei no Clube Alpino Paulista, alguns anos depois acabei indo à Antártica, na minha primeira participação na Operação 6. Esse ano a gente terminou a 38, então são 32 operações que eu estou vendo o programa Antártico crescer e ter um ganho de qualidade, isso é que é muito legal. Na primeira vez que eu tive na estação, a estação era bem menor do que era quando a gente perdeu, infelizmente, o nosso grande âncora, a nossa grande âncora na Antártica. A estação era pequena, ela tinha 50 containers, são módulos, alguns ainda eram containers, e tudo era muito simples. Menos pessoas, éramos 35 pessoas, e ficávamos lá por 1 mês e meio, 2 meses a cada fase, eram só 2 fases de pesquisas. Agora nós temos 3, 4, 5 fases. Naquela época você ia em novembro e voltava em janeiro, Os sem pesquisadores telefone. também aumentaram, né? Muito mais projetos, muito mais pesquisa, não só pelo espaço, mas pelo desenvolvimento da pesquisa antártica brasileira, que é fantástica, e eu sou testemunha disso, de ver os projetos que tem hoje na Antártica. Por exemplo, eu tenho muito orgulho de ter ido com o Heitor Evangelista na primeira vez que ele foi para a Antártica, a gente foi junto. O Heitor tem um projeto lindo até hoje. O cara que está trabalhando, fazendo criosfera, está indo lá para dentro da Antártica, ou seja, é muito legal ver a evolução disso tudo. Naquele momento a gente não tinha nada, você não tinha telefone. A gente passava 2 meses sem telefone. Não é que tinha o telefone por satélite que você podia ligar. Não tinha telefone. Você fazia uma chamada por rádio. Eu fiquei 2 meses quase na Antártica, 3 meses entre sair e voltar daqui de casa. Consegui falar uma vez com a minha família. Nossa. E aí a gente...
E assim, aproveitei logo, né? Porque era muito difícil. Eu liguei dia 22 de dezembro, que era o aniversário do meu pai, para aproveitar já para falar o Natal e Ano Novo tudo de uma vez só, porque não ia conseguir falar de novo. Quando a gente estava lá, a situação era assim, o isolamento era muito grande, você não tinha notícias externas, você não tinha condição de saber notícias e mandar notícias. Então isso começava para a gente, a partir do momento que você saía daqui, você já saía sabendo que a sua vida ia mudar completamente. E aí a gente entrava naquele isolamento antártico, que todo mundo fala isso, as pessoas que são contemporâneas daquela época, tem gente ainda participando, como eu acabei de falar, o Heitor, mas não só o Heitor, Nelson Gruber da URGS, a professora Tânia Dutra, que a gente fez um trabalho lindo com paleontologia na Antártica. São pessoas que, quando a gente chegou na Antártica, a gente estava num grupo muito pequeno. E aí você acaba tendo uma segunda família realmente. Isso que a gente fala da família antártica é de verdade. A gente tinha que se apoiar uns nos outros, porque você não conseguia receber notícias da sua família, e se isso começasse a ficar numa angústia muito grande, você poderia descompensar muito fácil. Então a gente tinha uma dinâmica muito legal de isolamento. Hoje você não tem mais isso. A nova estação é maravilhosa. Eu tive a felicidade de passar um mês na estação. Nossa, você estava lá, né? Você passou quanto tempo agora lá, nessa última vez? Eu fiquei 2 meses na Antártica, 1 mês embarcado no navio polar Almirante Maximiano e 1 mês na Estação Antártica Comandante Ferraz, com o grupo do Comandante Assis, um grupo fantástico, pessoas assim que estão fazendo um trabalho esplêndido de recebimento e operação da estação no seu primeiro inverno, efetivamente com as pessoas morando lá. Deve estar sendo uma experiência fantástica. Foi ótimo estar lá. É outro mundo, é uma estação incrivelmente bem planejada, bem projetada, bem construída e bem operada. É muito, muito bonito ver aquilo. Ela é totalmente automatizada, os sistemas elétricos estão todos eles numa sala de comando, com todas as suas necessidades ali. Você sabe aonde está sendo o consumo de energia, a água que está entrando, a água que está saindo, o que está aquecendo, sistema de geração de energia solar, eólico, é fantástico. Um trabalho que deu muito orgulho ter visto isso e ver que o meu país pode fazer coisas fantásticas. E aí, assim, é um trabalho duplo Antar, muita gente trabalhou para isso acontecer. Eu acho que o comandante Geraldo da CECIRM, ele merece uma menção especial porque ele gerenciou esse projeto desde o início. E é fantástico a gente ter uma estação daquela. Você ter, na parte de dentro da estação, 14 laboratórios de pesquisa, com lugar para 8, 9 pessoas em cada laboratório. É uma coisa incrível. Camarotes extremamente confortáveis. Então, assim, para mim, no primeiro dia, eu cheguei na estação, eu estava ainda no navio com o Max, eu desembarquei para a estação para conhecer, porque nós chegamos, quando eu cheguei em Ferraz, foi 1 dia depois da inauguração da estação, ou 2 dias depois da inauguração, a gente estava na estação. E aí o navio decidiu colocar a gente em terra, porque todo mundo queria ver a estação. Então, antes da gente realizar o trabalho de pesquisa, o comandante Cândido Marques falou o seguinte: vou botar vocês em terra, vocês vão lá conhecer a estação, já combinei com o chefe da estação, e vocês já vão ter essa oportunidade. E eu fui. E conheci a Doc Letícia, que está lá, e ela foi fazer um tour com a gente. E uma hora me chamou no canto e falou: você está bem? Porque você está meio quieto. Eu falei: olha só, eu estou em choque ainda. Porque a estação que eu conhecia era muito menor. Eu não vi a estação depois do incêndio. Quando eu passei na estação, ela já tinha ficado o inverno inteiro sem ninguém. Ela estava completamente soterrada. Foi uma experiência, eu diria, um grande choque eu ter chegado lá com o comandante Pinto Homem do Maximiano, desembarcado na praia da estação e andando pela neve até o teto dela sem nada. Era tudo branco. Não tinha, ela estava completamente enterrada. O mastro tinha 2 metros para fora da neve. E mais nada. Foi chocante ver isso. E aí eu voltei, 8 anos depois, e vi a nova Ferraz. Eu não tinha palavras para falar. E tive a sorte, a felicidade de ser alocado à estação 1 mês depois. Então, para mim, ter vivido a primeira estação, que era pequenininha, extremamente aconchegante, mas ao mesmo tempo sem uma estrutura muito grande. A gente morava em 35, 36 pessoas na estação. Eu fui a primeira vez em 2003, ainda era pequenininha, ainda era até a época do Orkut.
Imagina só. Não, a gente tinha uma condição, né, de se comunicar muito precária. Nas outras vezes que eu estive na estação, foi melhorando. Você tinha uma internet, etc. Hoje, você tem lá uma internet, banda larga da Oi, funciona normal. Você assiste, o pessoal assiste televisão pelos streamings, programas de streaming, qualquer um deles, ao vivo, jogos ao vivo. Então, você tem hoje, sim... Fala sério, você queria estar na quarentena lá, né? Olha só, eu posso dizer a você que lá teria muita coisa legal para fazer na quarentena. Porque, obviamente, eles estão lá isolados, os nossos 16 amigos do GB, mas não tem coronavírus por lá, é o único continente ainda sem coronavírus. Então, o isolamento social lá, ele é isolamento daqui, não entre eles. Então, você tem o calor humano, que a gente não pode aqui trocar um abraço. Lá eles podem. Lá eles podem. Né? Então, assim, eu teria uma grande vontade de passar o inverno na estação, principalmente com um grupo como o que eu vi agora lá, que é fantástico. Pessoas assim da mais alta qualidade e um grupo muito coeso. Eu tive uma baita felicidade de acompanhar a estação, mas não só a estação. Eu viajei no Barão de Tefé, que era um navio, o primeiro navio polar, navio de apoio oceanográfico Barão de Tefé. E era totalmente diferente. Ele tinha um timão de madeira enorme no passadiço. Aí conheci... Você e a Sandra, né? A Sandra também te conheceu. Também. Viajou no Barão de Tefé. O Barão de Tefé era um navio assim, muito confortável, tudo era muito espaçoso. Mas ele balançava, que era o cão, eu sou mareado. Então, assim, eu passei, a maior parte do tempo eu passava, enfim, meio dormindo na cama ali, não tinha muito jeito. Porque o navio ele balançava, principalmente no Drake, ele balançava muito. Você é de montanha, de mar não, né? Tá certo. Veja bem, eu gosto do navio, eu me dou super bem a bordo do navio, mas eu sou mareado. Então, quando o navio começa a balançar, a minha vida fica mais difícil. Esse ano, eu fiquei um mês a bordo do Max. Felizmente, não tive nenhum problema de mareio. Pegamos duas travessias do Drake, muito tranquilas, um planejamento muito preciso do chefe de operações, o comandante, da gente pegar entre as frentes, com o mar mais tranquilo. Então, assim, as nossas travessias esse ano, no ano passado, têm sido assim, muito tranquilas. Mas voltando, na época do Barão de Tefé, você não tinha previsão meteorológica como você tem hoje, online, que você pega e abre um computador. A gente ia para o Drake. Se der, deu. Se não der, não deu. Na minha primeira viagem, a gente voltou e o professor Besnaro, o navio da USP, teve um problema no Drake e ficou sem propulsão, ele ficou à deriva no Drake e o Barão de Tefé rebocou o Besnaro. Era um mar 7, nós estávamos com ondas de 7, 8 metros no Drake. E assim, o Besnaro estava lá, os caras eram os heróis, cara. E o Barão também. Balançava muito. Então, assim, daquele momento onde você tinha... nós vamos entrar no Drake no dia 2. Dia 2 é dia 2. Se o tempo tá bom ou tá ruim, se vira, negão. Agora não. Agora você tem uma condição muito boa de preparar. Então o navio às vezes fica um dia a mais em Punta Arenas, fica ali em Puerto Williams, na entrada do Drake, esperando, aguardando, para que a gente tenha um Drake mais tranquilo e, obviamente, o navio também não tenha nenhum risco. Eu viajei no Barão, depois o Ari Rogel, não viajei na primeira do Ari, já viajei na segunda. Gigante Vermelho, né? O pessoal do Max, toda vez que a gente se encontra, sempre tem essa... Não é uma rivalidade, né? Mas sempre vem a pergunta de qual navio você prefere? Eu também, em 2003 eu embarquei no Ari, depois no Max. Então, aí todo mundo pergunta. Eu acho o seguinte, o Maximiano é um navio mais moderno, ele é um navio muito confortável, é um navio com uma grande capacidade de pesquisa, me dou muito bem a bordo do navio, as últimas 3 operações antárticas fiquei a bordo do navio, mas o Ari é o Ari. É interessante. O Ari, ele é pequenininho, apertado, mas eu acho que eu fiz muitas operações no Ari, então você cria uma vinculação muito forte com o navio, e até pelos perrengues que a gente passa, enfim, nos acampamentos. O Ari lançou muita gente. O Ari tem um cheiro de casa, por ser tão pequeno, ele é apertadinho. Mas os dois navios... É aconchegante, né? Sim. É correto. Eu tenho
muito carinho pelos dois navios, porque são eles que nos levam e nos tiram da estação, por exemplo. Para você ir pegar o Hércules para voltar para o Brasil, tem que ser no navio. Nos acampamentos, são os navios que nos tiram. Então, eles são a nossa ligação com o retorno para cá. E eu tive essa oportunidade de conhecer os 3 navios. Eu acho que isso mostra, da mesma forma que eu falei da estação, que o programa cresceu de uma forma tão linda, tão profissional, que hoje a gente tem aí gente extremamente capacitada, como tivemos ao longo de toda a história, gerenciando o programa Antártico, e gerenciando hoje 2 navios, uma estação de primeiro mundo, maravilhosa. Eu não tenho essa informação precisa, mas a informação que circula é que ela está entre as 5 melhores e mais modernas hoje na Antártica. Isso é um orgulho muito grande e um prazer ter podido participar disso até hoje. Ah, mas é aquela história, né? A gente, os pesquisadores que precisam sair, tipo, quem fica nos acampamentos lá para estudar pinguim, o próprio Heitor, que vai fazer coleta fora, nós precisamos de vocês, né? Nós precisamos de alpinistas. Por quê? Então, por que nós precisamos de vocês? Por quê? O alpinista, como é que entrou essa história? O alpinista, num primeiro momento, a gente só ia para a estação. E os acampamentos, até 1992, mais ou menos, eram só na região dos refúgios. O refúgio Wiltingen, na Ilha Elefante, era o refúgio antigo ainda, o Cruz na Ilha Nelson e o Rambo na Ilha Rei Jorge, que o Rambo já foi retirado, ele não existe mais. Nesses acampamentos que eram nos refúgios, que era um acantonamento, não tinha alpinista. O alpinista era só na estação. E aí, por uma decisão do Proantar, a partir do momento em que os acampamentos começaram a ser colocados em locais remotos, sem um refúgio físico existente lá, que você pudesse se abrigar, eles acharam por bem colocar o alpinista como responsável pela segurança daquela situação inteira. E não é só a segurança das pessoas, você escolher ali um local para você acampar, escolher a rota certa para ir do acampamento até a pinguineira, ou do acampamento até o afloramento de rocha, ou do acampamento até a geleira e subir na geleira para coletar um testemunho de gelo. Não é só isso. O alpinista, ele gerencia a segurança geral do acampamento, posição das barracas, se elas estão bem amarradas para uma tempestade, se nós temos combustível suficiente, se temos água, a comida, como é que ela está. O alpinista gerencia tudo isso, principalmente pela experiência que tem, obviamente, em conjunto com o chefe do projeto, ou o responsável do projeto que está lá. Mas o mais importante, a gente libera o pesquisador para pensar única e exclusivamente na pesquisa dele. Ele não tem que se preocupar se tem gasolina ao longo de 2 meses. Isso é um problema do alpinista. A gente vai fazer a conta, vai acompanhando e vai mostrando qual o consumo do dia. Não, hoje a gente pode ficar com o gerador ligado o dia inteiro, não tem problema. Não, agora precisamos diminuir um pouco, porque está começando a chegar no limite de segurança. Então, o alpinista, ele está lá para gerenciar a segurança do acampamento, a segurança das pessoas, e ser o elo de ligação com o Proantar. A gente, pela experiência e pelos anos passados, você acaba tendo um entendimento muito claro das necessidades que o programa tem e de que informações você deve passar para o programa de volta. Então, quando a gente recebe uma chamada no rádio do chefe de operações do navio pedindo alguma coisa, pela forma como ele está falando e pela informação que ele pede, eu já sei o tamanho do problema e o que eu preciso dizer para ele. Qual é a informação que ele precisa e qual a necessidade que ele está tendo naquele momento. Isso facilita muito quando você vai fazer a retirada de um acampamento, por exemplo, na Ilha Elefante, onde você só sai de helicóptero e o tempo lá muda muito rápido. Então, essa agilidade no entendimento facilita muito. Então, esse é o papel que a gente acaba tendo lá. A Vivi te deu um nome, ó, especialista em livramento de BO. É uma boa prática. Olha, Vivi, gostei dessa. Eu acho que a gente poderia se definir como facilitadores. A gente facilita a vida do pessoal que está lá. Estão perguntando como que são escolhidos os alpinistas. Você tem 5 minutos para responder essa e 5 minutos para contar qual foi o seu maior perrengue. Tá bom. Os alpinistas hoje eles são credenciados diretamente pela CECIRM, Programa Antártico Brasileiro. Esse credenciamento, nesse momento, ele não está aberto. Então, só nós 16 alpinistas que estamos credenciados,
é que estamos participando. Existe uma perspectiva desse credenciamento ser reaberto este ano, mas até o momento não foi. A informação que eu tenho é que deveria ser aberto. No site da CECIMI, na página de licitações, tem a informação sobre o credenciamento de 2013, que é o que está em vigor até hoje. Então, quem quiser ter uma ideia, lá tem todas as características do alpinista, quais são as obrigações, quais são as demandas do PROANTAR e quais são as necessidades técnicas do alpinista para essa função junto ao Programa Antártico. Legal. E perrengue agora? Fala aí. Qual o maior? Olha, eu acho que a gente pode colocar isso em duas formas. Primeiro, um perrengue por pouca experiência naquela situação. No meu primeiro acampamento antártico, a gente fez uma subida com motos de neve com o projeto do professor Jefferson para fazer uma coleta de testemunho de gelo, parte de cima do campo de gelo. Fizemos esse trabalho em 36 horas, tivemos um atraso para recuperar o equipamento, e na descida a gente teve uma neblina muito forte e a gente não achava o caminho de volta. Nós estamos falando de 1993 para 94. Não tinha GPS, o GPS foi liberado para uso civil em 95. Então nós tínhamos bússola, e bússola na neblina ela não serve para nada. Então a gente estava num campo de gelo onde tudo é branco, você parece que está andando numa casca de ovo, ele é branco para todo lado e aparenta descer para todos os lados, e tinha uma neblina que eu não sabia para que lado estava indo. Eu e o outro alpinista, que era o Peter Berry, montamos um sistema de ficar encordados e a gente ficava num ponto fixo, um de nós, o Peter ficou no ponto fixo e eu ficava andando num arco com a mão no chão procurando o trilho da moto da subida, para a gente descer pelo mesmo trilho para achar o caminho de volta. Não foi, eu diria a você que não foi divertido. Nós estávamos muito tranquilos, nós tínhamos uma barraca, não tínhamos muito material de acampamento, tínhamos um pouco de comida fria, a gente conseguiria ficar um tempo ali num perrengue, mas o fato de você estar num lugar onde você não consegue sair com tranquilidade, nos mostra que eu também, nessas condições, a gente também não deve entrar no perrengue. E foi aí que eu comecei a entender na pele que a Antártica ela vai mandar sempre na gente, que o clima vai ganhar. Então, se a gente tiver a possibilidade de não fazer algo com chance de dar errado, é melhor não fazer porque vai dar errado. Nesse caso, deu tudo certo, pela experiência do professor Jefferson, do Francisco Aquino, do Ulisses Franz Bremer, que estava lá, e eu e o Peter, um grupo de 5 pessoas muito forte, muito coeso, e a gente conseguiu sair de lá sem um grande problema, mas você não tinha como sair de lá e não tinha uma comunicação efetiva para avisar onde a gente estava. Hoje você tem um Garmin InReach que você diz, eu estou aqui, alguém vai te achar. Naquele momento a gente não tinha. E um outro perrenguinho, que esse já foi mais pelas condições que a gente estava vivendo, na Ilha Elefante a gente pegou uma tempestade muito forte que durou 36 ou 40 horas, e num determinado momento essa tempestade se avolumou demais, a minha barraca ela foi destruída, eu mudei para o refúgio, já tinham 5 pessoas no refúgio, eu fui lá para dentro, e durante a tempestade tivemos a perda da casa do gerador, é uma casa de madeira que fica do lado do refúgio, ela foi levada embora pelo vento. A Roberta estava escrevendo isso. A Rô estava lá, né, Rô? Esse foi um perrenguinho divertido. Não só levou a casa do gerador, o gerador saiu voando junto, as nossas roupas que estavam secando também saíram, todas as ferramentas, e ainda levou junto um pedaço do refúgio, o refúgio ficou faltando um canto dele. Nossa. O grupo foi extremamente rápido em reagir, a gente saiu, recolheu o material, tudo que foi possível, reparamos o refúgio da melhor forma possível naquela noite. No dia seguinte, continuava um vento forte, a gente saiu lá, recuperamos o resto das coisas, fechamos o buraco do refúgio com pedaços de uma barraca que já tinha sido rasgada, pusemos o gerador para funcionar e ficamos lá mais 3 semanas ainda. Mas naquele momento, quando a gente perdeu o gerador, acabou a luz do refúgio, eu olhei para fora e não tinha mais uma casa do gerador, eu olhei para o pessoal atrás e falei, gente, deu ruim para a gente. Vamos resolver isso, vamos tentar resolver. Deu certo, mas são perrengues que, se você está bem preparado e tem tranquilidade para tomar ações, você passa por tudo isso com tranquilidade, depois sobra a história para contar. Legal. Beleza, Baixo.
Ó, meia hora passa voando. Não é? Tem uns 3 minutinhos ainda aí. Tá bom. Você quer falar alguma coisa mais específica? Eu, na verdade, queria agradecer muito o convite de vocês para estar aqui colocando um pouco da minha história. Eu acho que é uma iniciativa fantástica da Apex. Vocês são ótimos, o trabalho de vocês é fantástico, mas essa iniciativa de aproximar as pessoas da Antártica, nessa época que nós não podemos estar juntos, é fantástico. Isso é muito bom, mantém a nossa chama antártica viva, a gente poder olhar para as pessoas e ver todo mundo no mesmo barco. Né? Estamos todos juntos, mesmo separados. Espero que a gente se encontre nas próximas lives, vou estar acompanhando vocês, e espero que a gente se encontre na Antártica numa próxima oportunidade, sem nenhum perrengue, que tudo dê certo para todo mundo. Valeu? Valeu, Baixo. Obrigadão, hein? Super beijo. Agora temos o glorioso Barreta falando. O Barreta vai falar agora? Sim, agora eu vou chamar. Vamos ver. Meia hora é muito curto, meia hora é muita... passa voando demais. Passa voando. Estou vendo o pessoal aí, galera. Baixo. Obrigado pelas mensagens. Estou conseguindo acompanhar aqui. Super obrigado. Foi muito legal estar com vocês. Beijo. Beijo, Baixo. Olá! Boa noite, tudo bem? Funciona? Tudo bom, funciona, você viu? Bom, obrigado pelo convite. Eu estou achando que o isolamento fez bem para o Baixo, que ele está mais expansivo, mais contador de histórias. Eu não sei nem se sobrou tantos nomes assim para eu falar. Na verdade, eu não lembrava de metade dos nomes que ele fala. Eu lembro mais ou menos de Barão de Tefé, Ari Rongel, Edson Martins, mas eu sou um pouco mais responsivo, eu acho. Acho que você vai ter que fazer mais perguntas para mim, um pouco sobre Antártica, talvez eu lembre algumas coisas. Ah, beleza. Eu faço. Você sabe aonde é a Antártica? Você está sabendo ainda, assim? Olha, fica bastante longe de casa e eu sei que aquela Antártica que a gente trabalha fica ali na Shetlands do Sul, né? Aquele conjunto de 11 ilhas. Fica uns 3.000 quilômetros ainda a distância do Polo Sul e mais ou menos uns 1.000 quilômetros em linha reta da Patagônia. Mas são ilhas, né? Mas se eu não chamar de Antártica, vai ser o quê? América do Sul não é, né? Então é um privilégio, de certa forma, para a gente trabalhar ali, porque sempre olhando e comparando o trabalho de outras estações e outros alpinistas do mundo, todos eles falam, o interior da Antártica é muito bacana, é mais desértico, mas a vida mesmo acontece nas Shetlands, né? Naqueles 3, 4% do continente que descongela durante o verão. E eu acho que isso também é uma característica brasileira, né? Tem mais vida, mais calor. É verdade. Quantas vezes você já foi para lá, Bari? Sabe que eu perdi as contas, mesmo porque não me pareceu tão importante. Tem aquelas coisas de verão e inverno, né? E eu percebi essa mudança quando o próprio grupo base, que era grupo base de verão, e grupo base de inverno. E eles acabaram com isso, deixando uma coisa mais prática. E aí eu percebi que aqueles verões que vamos supor, entre novembro e março, não é que eu ia uma vez. Eu fui para ficar 3 semanas e fiquei 3 horas, fui para ficar uma semana e fiquei 5, e no mesmo verão, que é a parte onde a gente, como alpinista, mais trabalha, é quando mais acontece, acho que a maior parte das pesquisas, né, principalmente as oceanográficas. No mesmo verão eu acabei indo e voltando para o continente sul-americano 3 vezes, né? Eu não tenho essa contagem, mas certamente eu não sou o alpinista que mais dias de Antártica tem. Nem o brasileiro com mais dias de Antártica tem. Aliás, eu não tenho nada. E qual o lugar que você considera mais incrível que você já foi por lá, pela Antártica? Olha, as experiências são variadas, né? Eu acho que quando a gente está num grupo menor, isolado, em acampamento, as experiências são diferentes e tem outras riquezas, outros valores em relação quando a gente está embarcado num dos navios ou até mesmo quando a gente está adotado na estação.
Eu gosto dos três resultados, assim, do ponto de vista científico, eu acho que tem muito a ver. Eu tenho um apreço muito grande, né, uma atração muito grande pela ciência, mesmo porque eu acho que ela tem tudo a ver com aventura. Ciência é uma aventura, né? E explorar é uma aventura. E eu gosto dos diferentes tipos de resultados. Uns são mais imediatos, outros são coletas de dados. E isso acaba gerando resultados, sei lá, depende de quanto tempo o pesquisador tem para escrever seu paper, ou tem para publicar a sua tese. E na prática mesmo, aquela pesquisa científica que a gente vê acontecer na Antártica, não só do Programa Antártico Brasileiro, mas de outras nacionalidades, aquele resultado que cabe de imediato na nossa vida, no dia a dia, eu ainda não percebi, né? Me falta um pouco dessa percepção. Mas eu acho que, bom, essas são as diferenças e eu gosto de ambos os resultados. É um privilégio, né? Ser um ser tropical, brasileiro, gostar de frio e poder trabalhar no frio justamente na época que mais calor faz aqui. Eu acho que o Brasil é um excelente lugar para sair daqui no verão. E a Antártica acaba sendo a minha melhor fuga da realidade. O trabalho é a melhor fuga da realidade. Na Antártica é onde eu posso realizar essa parte. Né? Ó, a Dani Baleia, ela trabalha com turismo na Antártica. Ela é bióloga, mas trabalha com turismo. E ela fez até uma live comigo lá no meu canal. E ela tá falando aqui que ela discorda de você, que o coração da península é onde tem mais vida, no Estreito de Gerlache. Dani, eu entendi o que você falou, é no interior do continente. Temos experiências diferentes, mesmo porque experiências a bordo, para mim, são as mais duras. Eu não consigo ver... Bom, eu acho que as minhas experiências em relação às do baixo são bastante diferentes, né? Ele tem sempre boas histórias e com final feliz para contar. As minhas ficam me remoendo na cabeça. Experiências a bordo, suponho eu que a Dani Baleia trabalha com as baleias embarcada, né? As minhas experiências a bordo sempre são mais difíceis. Os navios e as tripulações são a melhor parte, eu acho que, de estar na vida a bordo. Mas o mar, ele me cobra muito alto o preço, né? Eu não consigo ter as melhores experiências flutuando. Eu fico mareado, né? Como dizem na Marinha. De terra, não tem jeito, né? Eu sou alpinista, o negócio é ficar na terra, né? O meu trabalho se chama alpinista. Não que a gente vá para a Antártica para escalar, não é esse o objeto nem o objetivo, mas levar os conhecimentos de alpinismo para poder ficar em gelo firme, não flutuando sobre água líquida. E a Aline está perguntando qual que é, se você tivesse que recontar um dos momentos mais constrangedores e engraçados da sua história, qual seria? Eu acho que primeiro eu separaria de constrangedor e engraçado. Mas eu acho que é uma experiência muito interessante viver a bordo, principalmente dos navios da Marinha. O nosso programa Antártico ele é conduzido pela organização que a Marinha do Brasil tem. E eles têm um código social particular, sui generis. E eu acho que os maiores constrangimentos da minha parte sempre foi tentar ser um ser sociável, que dá para ver pela minha cara e pela minha barba que eu não sou tanto quanto outras pessoas, e cometer sempre das mais simples às mais graves gafes a bordo do navio, né? Como, por exemplo, chamar capitão de você, comandante de... Oi, por favor, essas coisas, né? E os mais gloriosos, acho que também é o aprendizado que eles proporcionam. A gente no Brasil sempre tem uma visão muito distante de tudo aquilo que é militar. E eu, ao longo dos anos, desde cedo, passei a ter uma visão um pouco mais apurada, mais sensível a respeito disso. E eu diariamente agradeço todas as nossas forças, sejam elas as forças armadas ou as auxiliares, que estão aí no nosso dia a dia, nas nossas cidades, bairros. Eu acho que o glorioso é aprender, não só com a ciência, como também com eles. Essa resposta foi bem política, né? Será que eu agradei todo mundo? Ai, mas a Elaine, a gente sabe também que você tem muita imagem aí, muita coisa. Você publica, você tem vídeo, você tem site. Fala aí um pouquinho. Olha,
Eu tenho essa... Eu me comunico, né? Eu acho que eu preciso das imagens para que elas digam aquilo que eu sinto. E o Instagram, ele permite isso, não na live, mas ele permite que eu possa selecionar um pouco daquilo que eu vejo e dividir com as pessoas aquilo que eu senti, aquilo que eu vi. Os meus perfis, eles são públicos, né? Então ele tem coisas bastante particulares, né? Talvez alguns constrangimentos ali, mas é Nelson.Barreta no Instagram e tem toda uma série de fotografias quando eu acho que é pertinente, e no Facebook, Barreta Nelson. A minha mais recente experiência foi numa região considerada Antártica. Ela, historicamente, ela tem uma significância muito forte. Não dá para falar de Antártica sem falar de Robert Scott, sem falar de Roald Amundsen e principalmente de Shackleton. E a minha mais recente experiência foi tentar fazer o retracing da travessia do Shackleton na Geórgia do Sul. Foi uma experiência muito forte, talvez constrangedora, gratificante, porque eu estou aqui podendo contar um pouco das histórias, e eu coloquei tanto no Facebook quanto no Instagram 5 ou 6 imagens com textos curtos, de 5 ou 6 linhas, que expressam bastante um pouco do sentimento, não só dessas experiências que eu tive na busca dos caminhos de Shackleton, mas, de certa forma, eu entendo que muitos pesquisadores, principalmente nós brasileiros, temos a mesma percepção, o mesmo sentimento. Entra lá, fica à vontade. Eu não sou muito midiático nessa coisa, mas manda pergunta, pede foto, faz essas perguntas que você não quer fazer. Mas você tem uns podcasts muito bons. Você tem, 1h30 eu fiquei escutando. Muito bom. Olha, até que eu não falei muita groselha, viu? Obrigado para você que me emprestou os seus ouvidos nesses tempos de quarentena. Eu estava me sentindo tão sozinho no diário da quarentena. E nesses podcasts também eu coloco um pouco dessas percepções, que é a parte gratificante dos ensinamentos antárticos, sobre isolamento, né? Como lidar com esse isolamento. Eu acredito que na Antártica exista o isolamento, mas ele é mais um isolamento das nossas referências aqui no Brasil do que isolamento de pessoas. A gente está sempre bem acompanhado, a gente está sempre bem conduzido, por incrível que pareça. Eu costumo dizer, eu vou à Antártica, né? Eu fui à Antártica, eu não fui coisa nenhuma. Eu fui transportado à Antártica. Quem me levou foi a Força Aérea Brasileira e a Marinha do Brasil, e a aviação naval. E aí, o nosso papel como alpinista na Antártica, ele tem sim uma questão, dá para associar a palavra gerência, cuidados, segurança, mas eu procuro sempre me colocar como um acompanhante dos pesquisadores. Eu acompanho os pesquisadores, então eu costumo dizer também que é o pesquisador, é a ciência, é o conhecimento, e principalmente esse bilhão de perguntas que vocês, pesquisadores, têm, né, dentro da cabeça, essa mente que pergunta, não para de perguntar. Eu acho que é isso que me conduz também para esse caminho de glória, né? Não digo tanta felicidade quanto o meu colega alpinista, mas eu transferi isso para alguns podcasts e estou escrevendo um livro, né, na verdade, com a ajuda de uma editora, e quero ver se eu coloco um pouco dessa percepção também no livro. Desde 91 foi quando eu me envolvi com o Programa Antártico Brasileiro, no primeiro treinamento pré-antártico. Numa época que o treinamento ele era feito no que é hoje CADIM, Centro de Avaliação da Ilha da Marambaia. Outra parte era feito no Parque Nacional do Itatiaia, e tinha outras partes ainda de curso de combate a incêndio, alguns cursos internos da Marinha. Um outro alpinista chegou a participar. Eu sou dessa época e são muitos anos. 91, primeiro envolvimento, 93, 94, a primeira oportunidade que me deram de Antártica, cometeram esse grave engano, e devo colocar algumas histórias em cima disso de forma escrita, né? Eu gosto de dividir tanto o que eu percebi, o que eu vivi, quanto as imagens, e é um orgulho. São raras vezes que eu uso a palavra orgulho, mas é um orgulho que eu tenho. Eu sou patriota, né? Eu sou nacionalista, eu tenho orgulho de ser brasileiro, e estar na Antártica acompanhando a ciência
é uma forma de eu me sentir mais brasileiro, mais cidadão, né? Além de votar e além de ficar gritando em todas as mídias sociais de quem eu sou contra ou quem eu sou a favor, eu me sinto mais brasileiro, fazendo alguma coisa a mais pelo meu país, acompanhando a ciência e me envolvendo, aprendendo com a organização militar. Legal. E a Cláudia está perguntando se de todas essas pesquisas que você já acompanhou, se você já apaixonou tanto por uma que você largaria de ser alpinista e viraria pesquisador. Cláudia, essa pergunta é perigosa. Veja bem, a paixão ela acontece na Antártica, né, em diversas formas e por diversas coisas, né, por pessoas, pela ciência, pela vida animal, pelo espírito de liberdade. Mas eu acho que a vantagem de ser um alpinista é que eu posso ser um perguntador para qualquer lado, eu posso dar tiro para qualquer lado, eu posso acompanhar qualquer pesquisa, e não que seja limitante estudar uma única ciência, mas me dá a oportunidade de saber um pouco mais sobre tudo, claro que não no nível profundo. Então eu não vou assumir que eu já me apaixonei por uma pesquisa única, porque senão eu teria que seguir esse caminho. Eu preferi seguir sendo alpinista. Legal. E aí o pessoal está perguntando qual o seu maior perrengue? Fala aí. Você passou na Antártica. Eu teria que procurar essa palavra no dicionário, perrengue, mas eu vou associar ela a medo, a dificuldade. Eu vejo de uma forma diferente. Eu, quando estou na Antártica, eu estou bem treinado. Eu passei a vida sendo treinado para tudo que vem no dia de amanhã. Não sei ainda sobre o momento atual do mundo, mas eu me sinto tranquilo. E na Antártica eu me sinto pleno. Eu me preparo para isso, eu estudo para isso, eu leio para isso, e tenho também uma naturalidade em relação àquele ambiente, mais do que no ambiente social, mais do que no ambiente tropical. Então, eu me fortaleço muito quando eu estou na Antártica, e eu tenho situações adversas que nós não temos aqui no nosso Brasil, nesse clima tropical, né, nessa latitude. Não importa se é vento, se é neve, se é frio, ou até mesmo uma beleza estonteante, como um céu que pode ser interpretado como um sinal do apocalipse, que tem multicores e muda a cada 5 minutos. Eu tive uma oportunidade de, na minha primeira ida à Antártica, participar de um resgate, que teria sido então o primeiro. Eu tinha 23 anos de idade, eu estava no auge da minha técnica de montanhismo e resgate, e mais no auge ainda da minha inconsequência adolescente, né, apesar dos 23 anos de idade. E eu pude contar com um grupo dentro da estação que me incentivou a participar desse resgate dos poloneses. Não foi um perrengue, teve um final muito gratificante, e eu acho que aí me transformou como pessoa, a vida passou a ter um outro sentido, um outro valor. Depois desse aconteceram outros tantos resgates, acidentes, e eu me sinto sempre muito confortável, muito seguro nessas situações. Espero nunca passar o limite da autoconfiança, mas eu acho que eu estou dentro ainda. E por que teve aí dos poloneses? O que eles foram fazer que vocês tiveram que resgatar? Os poloneses, veja, eles têm a cultura do frio. Nós somos seres tropicais. A gente vai com mais cautela, mais melindre, e às vezes a gente vai até meio sem coragem, porque não é a nossa área, não é o nosso terreno. Gelo, montanhas, glaciares, fendas, mudança brusca de clima, e eles têm essa cultura, e com isso eles ganham um pouco mais de autoconfiança. 2 poloneses que já tinham muita intimidade com a Antártica resolveram ir da estação Henryk Artowski, que são os vizinhos da estação brasileira, até uma estação argentina, na época se chamava Jubani. E eles foram a pé e se perderam no caminho, porque o clima mudou, perderam visibilidade, e devido à autoconfiança eles não tinham muitos equipamentos de segurança. E a partir daí o chefe da estação polonesa pediu ajuda. Era uma situação delicada, mas como eu falei no auge da minha inconsequência, eu falei, não, deixa comigo, vamos lá, eu sei tudo.
por sorte, tinham alguns pesquisadores muito centrados e um grupo de militares marcante, né, do mais alto gabarito, que me colocaram no meu lugar e me usaram como eu devo ser usado, como a ferramenta certa. Olha, você é alpinista, senta aí, fica quieto, presta atenção, e quando a gente falar, vai, busca, você sai correndo que nem um cachorro e busca. E, por sorte, deu certo, nós encontramos, foi uma passagem de ano, né, dia 31 de dezembro, foi a minha primeira vez, e aquilo me deu me deu muito sentido à vida, e também aumentou um pouco, acho que, a minha autoconfiança. Mas eu fui bem trabalhado nessa época. Poderia ter sido um problema, assim, de relacionamento internacional, porque nós nos envolvemos, claro, sempre com a anuência do chefe, com a participação de gente do grupo base e com a anuência de Brasília. Ainda que naquela época as comunicações eram mais caras, dificultosas e menos ágeis, tinha essa autorização. Mas poderia sim ter sido um problema de dimensões maiores do que o próprio acidente dos poloneses. Enfim, eu não falo polonês até hoje, mas eu me divirto com essa história. Foi bacana. Com certeza, né? Legal. Ixi, ó, já tá passando aqui. Faltam uns quase 10 minutos. Nem isso. Bem menos. Ótimo. Faça as suas perguntas. Para de ler o que está aparecendo aí, faz a sua pergunta. Mas eu tô fazendo as perguntas do pessoal que veio para te assistir. Ué. Ô, pessoal, obrigado. Eu não sei nem quantas pessoas estão assistindo. Eu tô vendo os negócios passando aqui embaixo. Eu tô com medo de apertar, porque eu vou desligar isso aí. Eu tenho certeza que alguma coisa errada eu vou fazer. Chegamos em 65 pessoas ao mesmo tempo te vendo, assim. Uau, bacana. Obrigado, viu? Desculpa a aparência. Eu não sou assim, eu estou assim, é temporário. Logo mais acaba tudo isso. Mas você tomou banho, né? Tá vendo? Os alpinistas, eles procuram manter um padrão de higiene elevado no acampamento. Ainda que algumas pessoas digam que não, mas eu acho que a higiene, a higiene e a rotina no acampamento são duas regras que a gente tem que incentivar, manter e estabelecer. E nós somos extremamente limpinhos, apesar da barba. Então, a Cláudia falou que você tá igual o Homem das Neves. É uma forma, né? Eu me sinto campeão mundial de isolamento social e a minha aparência, ela diz um pouco da forma que eu me relaciono com a Antártica, né? A gente tenta sempre manter um código social urbano mesmo na Antártica, mas é muito da minha crença, né? Eu acho que seria um pouco prepotente falar que a Antártica e eu somos uma coisa só, mas é fato que estamos bastante integrados, e eu faço disso é um privilégio, né? Eu faço disso uma virtude e faço disso uma ferramenta para poder servir o país e a ciência. Veja, eu tenho uma observação interessante em relação aos pesquisadores. Eu sei que nós estamos falando da Apex, que supõe-se que sejam apenas o pessoal de pesquisa início de carreira, mas não é, porque eu sei que tem uma dezena de doutores. Mas uma coisa que eu sinto muita falta é que quando nós vamos para a Antártica, a gente acaba sendo esse elemento de ligação, né, entre o lugar e a ciência. E cabe a mim, como alpinista, incentivar o máximo possível, arrancar o pessoal da barraca cedo, fazer caminhar e fazer aquela pesquisa acontecer. Ela vai acontecer. Se eu estou no acampamento, ela vai acontecer de um jeito ou de outro, sempre dentro dos padrões de segurança. O que são esses padrões de segurança? O Brasil tem uma série de normas de padrão de ação, que regem, são referências. Como na Antártica as referências são outras, os ventos são outros, as temperaturas são outras, até mesmo os códigos sociais são outros, eu me guio pela NPA. Mas uma coisa que eu sinto falta é sempre de um pesquisador, aquele mais ousado, mas não mais ousado, louco, despirocado, porque isso todos vocês são. Com essa mente genial, brilhante, sempre em busca de respostas para as perguntas, vocês acabam tendo um senso de genialidade incrível. Mas eu vejo pesquisadores na Antártica que poderiam estar mais assim, com espírito de explorador. E aqui no Brasil vocês são plenos.
Se eu falar para um pesquisador, você está preparado? Ele está, porque os trabalhos de campo no Brasil, com os poucos recursos que vocês têm, eles são duros. E é heróico, né? Se eu falar para um geólogo que o cara tem que buscar um pedaço de rocha a 10 quilômetros, a rocha pesa 10 quilos e você tem que andar 10 quilômetros por hora, ele vai. Isso em todas as áreas da ciência, todas as ciências. E no Brasil, aí chega na Antártica, eu sei que é um outro ambiente, mas ele se sente um pouco melindrado. E eu estava comparando, eu estava lendo um pouco sobre a Apex, porque a Apex era de uma importância única na ciência, ela é o futuro. E ela é um futuro, ela é muito amplo. A Apex Internacional tem 6 mil membros, ou seja, tem área para todo mundo e para muito mais gente se inscrever. E a Apex Internacional, entre os objetivos, né, onde eles falam quem nós somos e por que agora, lá pelo 3º ou 4º item, eles falam de preparar o espírito do cientista, o espírito do pesquisador, para que ele esteja mais pleno em campo. E eu tenho certeza que se esse espírito do pesquisador estiver bem preparado, além do nosso treinamento pré-antártico no Brasil, mas se tiver uma iniciativa do pesquisador brasileiro buscar mais informações ou treinar, a nossa pesquisa que já é relevante e de qualidade, ela vai muito mais longe. Eu sinto falta disso. Aí, então, resume aí uma dica que você deixaria para um iniciante que vai para a Antártica. Cara, um iniciante, vou falar um graduando, assim, um cara que está no mestrado. A primeira vez que está indo para a Antártica, que é bem mais novo. Assim. Esse pessoal tem muito acesso às facilidades das universidades. Tem não só, né, os diretórios, mas como tem os centros de atividade física. Eu acho que cabe procurar associar, do mesmo jeito que a ciência é pura aventura, exploração na Antártica é puro condicionamento físico. Isso faz uma diferença. Mas eu não estou querendo que a pessoa seja um herói, que ela nade 1000 metros em 2 minutos. Eu quero que ela sinta a mesma plenitude e o mesmo bem-estar que eu sinto, que ela não se milindre naquele ambiente por achar que o condicionamento físico dela, ou que o preparo de atividades em campo não seja tão bom quanto poderia ser o do alpinista. E isso vai gerar um resultado muito mais positivo. Eu estou tomando como base a Apex, né? Nós temos diretrizes aqui no Brasil e diretrizes internacionais. Elas se cruzam muitas vezes. Mas aqui no Brasil eu colocaria isso também como um objetivo, além de integrar, de promover, de incentivar lideranças científicas. Um treinamento? Acho que é isso. Legal. Muito bem. E já aconteceu assim de alguma pesquisa você não conseguir concluir, ajudar por causa do mau tempo? Olha, isso seria muito frustrante. Existem casos extremos de acampamentos que são montados e em menos de um dia, ou 48 horas, eles são devastados por uma condição climática. Hoje nós temos uma meteorologia muito pontual. Há modelos numéricos disponíveis no mundo inteiro. E eu, olhando todos os modelos, desde os conhecidos como o norueguês, o WindGuru, o Predict Wind, o WindTV, o Windit, eu sempre vou pelo modelo numérico e pelas informações que são me passadas pela Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil, pelo rádio ou pelo telefone satelital, passa no acampamento na noite anterior a previsão para o dia seguinte. Ela é precisa, ela é pontual. Mas claro que sempre há o imponderável da meteorologia na Antártica. Então, houve casos de acampamentos que perderam a sua habitabilidade em 2 dias, e aí sim a pesquisa ela não pôde ser concluída. Mas, de forma geral, mesmo que nós tenhamos um período X e a gente perca 30%, 40% por questões climáticas, a pesquisa do que eu participei, eu tive o privilégio de ver acontecer. Resultados positivos, quem foi fazer o seu mestrado conseguiu coletar as informações, quem foi buscar outras informações para o doutorado também conseguiu, e isso tem a ver com a preparação, né, do meu colega pesquisador.
nós temos de todo 100% do tempo, da saída do Brasil e da Antártica, permanência e retorno ao Brasil, 17% do tempo ele é dedicado para pesquisa científica. É pouco. A maior parte do tempo, no acampamento em especial, a gente passa dando a cota de vida diária para a barraca, para o bujão de gás, para alimentação, para hidratação, para o descanso, para driblar o mau tempo. 17% é a pesquisa. O pesquisador não precisa saber disso, mas é legal ele saber. Mas é nisso que nós, alpinistas, estamos focados, porque quando dá esses 17%, é quando a gente tem que estar pronto. E por incrível que pareça, esse tempo é possível para se realizar o que vocês vão lá fazer. Uhum. E eu tive a sorte, o privilégio de conseguir acompanhar pesquisas de sucesso. O Bento, o Thiago, estava mandando do GB Ferraz, está mandando um abraço para todo mundo. Um abraço para você. E aí, continuando isso, você acha que o TPA é suficiente para a gente? Olha, quando eu era mais novo, um dos meus sonhos era ser chefe da estação. Bastou um verão lá que eu descobri que eu não queria ser chefe jamais na minha vida. Em seguida, eu descobri que o subchefe é o cara que não para de escrever, fazer planilha, responder pergunta. Aí depois eu descobri que todo mundo ali é uma profissão muito árdua. Bento, meus parabéns pela sua conquista. Eu sei que quando os colegas militares se inscrevem para o GB, eles não têm a menor ideia do que eles estão querendo. Eles imaginam uma coisa, chegar lá é outra. É gratificante, mas o meu respeito e a minha admiração por todos vocês de um grupo base. Hoje eu acho que o mais importante do grupo base é o cozinheiro, porque sem comida eu não vivo. Uhum. Ai, qual foi a outra pergunta? Porque eu falo tanto que... Você estava falando dos pesquisadores, tudo, se o TPA é suficiente, você acha? O TPA ele é muito completo, ele é complexo, mas ele é divergente, porque nós temos uma questão geográfica. Nós temos informações, nós recebemos informações de todas as searas, de questões legais, de primeiros socorros, de montanhismo, e ele é profundo. Ele cria, além de toda a passagem de informações entre as pessoas que sabem, para aquelas que vão receber, ele cria uma integração muito importante, muito bacana. Ele dá uma concepção, ele cria um senso crítico em todos nós, instrutores, ou participantes, ou alunos, ou palestrantes, mas sempre haverá uma distância, que é o nosso maior desafio, geográfica, cultural e climática. Então, quanto mais você buscar informações, quanto mais você se preparar, melhor. E eu fico na dúvida a respeito do próximo TPA. Ele vem melhorando ao longo dos anos, né? Eu me lembro que o primeiro TPA, das histórias que eu vi, teve uma marcha de sobrevivência, né? Eles ficaram 24 horas ali fazendo um exercício de sobrevivência. Tinha até que buscar por alimento. Se eu não estou enganado, tiveram que fazer um exercício de sobrevivência caçando, matando uma galinha. E isso era o que nós tínhamos de cultura na época e foi muito bem plantado. Tanto que nós temos hoje um TPA coordenado pela CECIRM, pela Exantar Rio de Janeiro, da melhor qualidade. Há quem discorde, mas é tanta informação pontual. Os melhores profissionais, incluindo nós, alpinistas, dividindo informação, que eu não sei, eu não tenho conhecimento, e olha que eu leio sobre, e converso com outros alpinistas de outros programas antárticos, eles não têm tanta preparação. Uhum. Tem programas antárticos que treinam um mês, mas só a questão de resgate em gelo. Não é a nossa prioridade, né? Então eu tenho orgulho. A gente tem 20 segundos restantes. Vamos cortar. Vamos cortar. Queria só agradecer mais uma vez que vocês disponibilizam o seu tempo para vir falar um pouquinho com a gente. Muito obrigado a todos. Vamos ver se a gente consegue conversar mais, né? Porque meia